Olá! Iniciamos agora a nossa quarta aula do quinto módulo da disciplina de Genética de Populações e Evolução. Iniciamos nossa aula com o evento de extinção Cretáceo-Paleógeno, que finalizou a Era Mesozoica e deu início à Era atual, que é a Era Cenozoica. Também conhecido como evento de extinção KPG. Como vimos na aula anterior, a Era Mesozoica ela era dominada pelos répteis, principalmente dinossauros não avianos, pterossauros, crocodilos e répteis marinhos. Como do setor representando as plantas, nós vamos ter então a ascensão das angiospermas, das plantas com sementes, flores e frutos. Esse evento de extinção é popularmente o mais conhecido, por causa também dos dinossauros que são muito explorados na cultura popular. Porém, ele não foi o maior. O maior evento de extinção, como já vimos, foi o do final da Era Paleozoica para o início da Era Mesozoica, que é o evento Permo-Triássico. Mas não o evento de extinção que vamos estudar agora, o Cretáceo-Paleógeno, 85% de todas as espécies ela desapareceu. É aqui nesse evento também que nós temos a extinção de dinossauros não avianos. Lembrando que as aves são consideradas dinossauros evolutivamente e são considerados dinossauros avianos. Os pterossauros e os répteis marinhos, como os ictiossauros e os mesossauros, também foram extintos nesse processo de extinção. E quais foram as causas que ocorreram neste processo de extinção? O primeiro mais conhecido é o impacto do meteorito na península de Yucatán, no México. Conhecemos esse impacto porque a deposição nas rochas deste período, desse intervalo de tempo Cretáceo-Paleógeno, com uma camada de irídio, que foi quando houve o impacto desse meteorito na Terra. O irídio, que é muito comum em corpos extraterrestres, a poeira, grãos desse irídio foram depositados em várias regiões do mundo, inclusive aqui em Pernambuco, na formação Maria Farinha, da Bacia da Paraíba, que a gente tem registro lá na Pedreira Poti, do Grupo Votorantim. Bem, outro evento que pode ter ocasionado mudanças climáticas que auxiliaram nesse processo de extinção foi um grande derramamento, um grande evento vulcânico que ocasionou um grande derramamento de magma basáltico na região que hoje está a Índia e o Paquistão. Esse grande evento vulcânico, ele possibilitou a criação do Planalto de Deccan, ou Deccan, também chamado Armadilhas de Deccan. Esse planalto é formado por rochas basálticas de grandes extensões. E então, por causa desse evento vulcânico, uma quantidade enorme de cinzas vulcânicas foram depositadas na atmosfera. Além disso, houve uma elevação na temperatura do planeta como um todo, e também a liberação de gases tóxicos na atmosfera e nos oceanos, que podem ter causado hipoxia e causado intoxicação
dos seres. Além disso, pode ter também levantado uma nuvem de poeira que pode ter ocasionado o bloqueio da luz solar, tão importante para o processo de fotossíntese e produção de oxigênio para os seres aeróbicos. Então, depois da extinção Cretáceo-Paleógeno, também chamada de KPG, houve o final da Era Mesozoica e início da Era Cenozoica, também chamada de Era dos Mamíferos. Na Era Mesozoica, quem dominavam eram os répteis. Depois do evento de extinção do KPG, esses répteis, muitos foram extintos, deixando nichos vagos que agora poderiam ser explorados pelos mamíferos que já habitavam o planeta, mas não tinham condições de competir com os grandes répteis, por exemplo. Então, os mamíferos que antes eles eram menores, se escondiam em tocas, em buracos subterrâneos, eles podiam agora explorar os níveis da superfície terrestre que estavam com ausência de predadores e espécies topos de cadeia. Então, os primeiros mamíferos, como eu já falei, eles eram menores, eles não eram mamíferos tão grandes. Eles pareciam uma espécie de rato. Obviamente que não podem ser tidos como essa maneira, porque ratos são animais modernos. Mas eles eram tipo ratinhos, pequenininhos, peludinhos e se escondiam muito em tocas. Então, esses animais, eles provêm dos sinodontes, como a gente já falou anteriormente no início da Era Mesozoica. E esses mamíferos, eles possuíam, então, agora, diferente dos répteis, uma modificação na sua estrutura cranial. Os répteis, eles possuem a sua mandíbula formada pelo osso dentário e osso angular e o osso articular. E esse encaixe do crânio com a mandíbula, ele ocorre na sua parte posterior, entre o osso articular e os ossos esquamosal e o quadrado. No ouvido interno dos répteis, a gente encontra apenas o estribo. O estribo é o único ossinho dentro do ouvido interno, nos répteis. Já nos mamíferos, ocorreu uma evolução, uma característica evolutiva no crânio, que são os 3 ossos que compõem o ouvido interno desses mamíferos. A mandíbula dos mamíferos ela é composta apenas pelo osso dentário, articulada com o esquamosal. E no ouvido interno, a gente vai ter o estribo, que já se apresentava no ouvido interno dos répteis. A bigorna, que no crânio dos répteis é o quadrado, que foi internalizado no ouvido dos mamíferos, e o osso articular, que fazia parte do osso da mandíbula dos répteis, que também foi internalizada no ouvido interno dos mamíferos e se tornou o martelo. Então, essa característica de possuir 3 ossos, 3 ossículos dentro do ouvido interno, é uma característica própria dos mamíferos. E por que essa internalização
desses ossos ocorreu nos mamíferos. A hipótese mais aceita é por causa do aumento do cérebro que possibilitou que esses ossos eles sofressem uma redução no tamanho e fossem internalizados. O primeiro mamífero que a gente tem registro, ele foi um mamífero do Triássico chamado Morganocodon. Como eu falei para vocês, eles pareciam um ratinho mesmo, Morganocodon. Ele era bem pequenininho, vivia em tocas e ele ainda não possuía os 3 ossículos no ouvido interno, mas ele possuía já a articulação do dentário com o esquamosal, como a gente viu aqui como característica dos mamíferos. Então, é a diferença que ele não era um réptil. No Paleoceno, ou seja, na primeira época da era Cenozoica, do período Paleógeno, a gente tem uma irradiação dos mamíferos placentários. A gente tem atualmente 3 divisões, 3 grandes grupos de mamíferos modernos. E os placentários é um desses grupos. A gente tem, por exemplo, aqui uma espécie de um mamífero insetívoro chamado Lepictyx. Esse mamífero ele era bem pequenininho e habitou o planeta há cerca de 35 mil anos atrás, há 35 milhões de anos atrás. Esse mamífero ele foi encontrado nos Estados Unidos, na Dakota do Sul, e ele habitou na época do Eoceno, uma época depois do Paleoceno. Ainda era um mamífero com características bastante primitivas, como eu falei, de porte pequeno, de pequeno porte, insetívoro, ainda não era carnívoro, e também habitava regiões de tocas. As características evolutivas que o grupo dos mamíferos trouxeram para os tetrápodes foram os pelos, os cérebros maiores em relação ao seu corpo, por causa também da internalização dos 3 ossículos do ouvido interno, e das glândulas mamárias, que são glândulas sudoríparas modificadas. Os 3 grupos de mamíferos modernos que temos são os monostrematas, que são representados atualmente pela equidínea e o ornitorrinco. Esses mamíferos, eles habitam a Oceania, eles possuem um bico de pato e membranas interdigitais, e eles também põem ovos. O grupo dos marsupiais, que eles têm o grupo do nome, leva em consideração o marsúpio, que é a bolsa que esses animais têm acoplada ao seu corpo para o desenvolvimento, deixar o filhote lá dentro, enquanto o desenvolvimento dos filhotes se completa. Então, os marsupiais, eles nascem com o desenvolvimento ainda bastante incompleto, e daí eles nascem e vão direto escalam o corpinho da mãe e vão direto para esse marsúpio, para essa bolsa, e dentro dessa bolsa tem as glândulas mamárias, onde eles vão se alimentar, ficar protegidos, ficar quentinhos, numa temperatura
parecida com a do corpo da mãe, e completar o seu desenvolvimento lá dentro. Como representantes, nós temos os cangurus, os wombats, E aqui, para dar um exemplo mais parecido com, mais puxado para o nosso dia a dia, nós temos os nossos timbus, os nossos gambás da cara branca, que também são marsupiais, tá? E os placentários. Os placentários são um grupo de mamíferos modernos a quais nós, humanos, fazemos parte. Porque, como o próprio nome já diz, o nome placentários vem da placenta, que esses mamíferos, eles possuem a placenta é que vai nutrir o embrião desses mamíferos e vai completar o seu desenvolvimento para depois vir a mãe a parir esses filhotes num estágio de desenvolvimento em relação aos outros mais desenvolvidos. Então, fazem parte, além dos placentários, a maioria dos mamíferos. Gatos, cachorros, ursos, humanos. A evolução dos grupos de mamíferos dentro da era Cenozoica é bastante interessante e diversificada. Nós temos, por exemplo, a evolução dos cetácea. Cetácea é o grupo que as baleias e os golfinhos fazem parte. E a evolução desse grupo, esse grupo está muito relacionado com os porcos e os bois. Dentro do grupo, junto do grupo dos artiodáctilas, os cetáceos e os artiodáctilas formam o grupo Cerdactiodáctila. Esse grupo, dos grupos dos cetáceos, eles vêm do Triássico, com o seu ancestral comum sendo terrestre. O primeiro cetáceo que a gente tem registro, ele era terrestre. Foi o Paxetus. O Paxetus, ele era um cetáceo terrestre que viveu há cerca de 49, 48 milhões de anos atrás. Depois disso, esses cetáceos eles começaram a explorar o ambiente aquático com os ambulocetos, depois o protocetos e assim chegar mesmo a sofrer adaptações para o ambiente totalmente aquático, como a gente tem os cetáceos atuais, que são os misticetos e os odontocetos. No Eoceno é que esse grupo dos cetáceos, eles se apropriaram das características aquáticas de maneira mais desenvolvida. Outro grupo que a gente também tem como outro grupo que a gente também tem como um grupo que se diversificou bastante ao longo da era Cenozoica foram os Perissodactyla, que é o grupo dos cavalos, dos equinos. Esses mamíferos atuais, eles são conhecidos por ter um grande porte e também caminharem sobre apenas um dígito.
Mas o primeiro registro que nós temos do primeiro cavalo, ele ocorreu no Eoceno, no início da Era Cenozoica, e ele tinha um comprimento de cerca de 78 centímetros. O gênero desse pequeno cavalo era chamado de Iracotério. Então, há cerca de 60 milhões de anos atrás, o primeiro cavalo, ele tinha 78 centímetros. E o que é que fez com que, ao longo da evolução dos perissodáctilos, dos cavalos, esses animais pudessem ter ganho um porte maior? A hipótese mais aceita atualmente é que as florestas, elas foram retraídas, dando espaço a ambientes de savanas e de campos abertos. Isso possibilitou, então, que os animais que viviam nesses ambientes, eles se desenvolvessem com um porte maior, já que em ambientes de floresta de mata fechada, geralmente não podemos ter animais tão grandes. Bem, a gente tem na Era Cenozoica, nas épocas do Plioceno para o Pleistoceno, que a gente chama do grande intercâmbio faunístico. O que foi esse intercâmbio faunístico? A América do Norte e a América Central, antes do Plioceno-Pleistoceno, eram isoladas, essas Américas eram isoladas da América do Sul, porque não existia o Istmo do Panamá. Da passagem do Plioceno para o Pleistoceno, essa faixa de terra, conhecida hoje como Panamá, como o país do Panamá, ela foi estabelecida. E a partir de então, os grupos de mamíferos que habitavam o hemisfério norte puderam passar para o hemisfério sul e a América do Sul através dessa passagem do Istmo do Panamá. E assim também foram feitos os grupos de mamíferos que habitavam a América do Sul passar para a América Central e a América do Norte. Então, houve esse intercâmbio devido ao estabelecimento dessa ponte terrestre que é chamada de Istmo do Panamá. Porque é localizada no país da América Central atual, que é o Panamá, que faz contato direto com a América do Sul. Então, quais foram os grupos de mamíferos que passaram da América do Norte para o Sul? Guaxinim, cachorro, cavalo, cervo e os felinos, eles são originários na América do Norte. Depois é que eles vieram para cá, para a América do Sul. Já os gliptodontes, que são os tatus gigantes, já extintos, as preguiças terrestres, também já extintas, e os primatas, os macacos, eles eram grupos originários aqui da América do Sul e foram para a América do Norte. Na penúltima época da Era Cenozoica atual, que é o Pleistoceno, nós temos o apogeu dos mamíferos de grande porte, chamados de mamíferos da megafauna. São os mamíferos que possuem mais de 44 quilos. E o que é que possibilitou que esses mamíferos de grande porte pudessem se desenvolver tanto dentro desse ambiente pleistocênico? Assim como os cavalos que antes no início da Era Cenozoica eram pequenos e puderam se tornar maiores ao longo da evolução,
A retração das florestas possibilitou também que outros mamíferos pudessem aumentar a sua massa corpórea. Então, o Brasil anteriormente, no Pleistoceno, e outros países, outras regiões no mundo estavam com ambientes florestais reduzidos, e o que aumentou ambientes de campos abertos e savanas, o que fez com que esses animais, esses mamíferos, pudessem se desenvolver mais. Então, nós tínhamos grandes mastodontes, preguiças gigantes e terrestres, nós tínhamos tatus gigantes, os gliptodontes, os tigres de dente de sabre. E aqui a gente teve também o que a gente chama da nossa última era do gelo, que também é muito explorada na cultura popular. Esses mamíferos, eles principalmente na América do Norte, no hemisfério norte, eles estavam muito bem adaptados a essa era glacial, porque grande parte do hemisfério norte, ele estava coberto por uma camada de gelo, estava congelado. Então, havia campos abertos, savanas, muita pastagem, muitas gramíneas e árvores mais espaçadas. Então, tinha uma alta adaptação desses animais ao clima e também recursos abundantes para a sobrevivência deles. Então, aqui na América do Sul, nós temos, por exemplo, representando essa época pleistocênica, a preguiça gigante, que chegava a 6 metros de altura, do gênero Eremotherium, que se alimentava das folhagens das árvores que tinham nos campos. E no hemisfério norte, nós tínhamos os mamuts lanosos, que eram esses parentes dos elefantes atuais, que eram cobertos por uma espessa camada de pelo, justamente para proteção contra as temperaturas mais baixas do hemisfério norte. E o que houve para esses grupos eles que esses grupos eles fossem extintos? Bem, há três hipóteses, teorias aceitas, mas em debate ainda no meio acadêmico. Uma das causas foi a caça predatória dos humanos. Então, esses humanos, eles caçaram muito essa megafauna para aproveitar sua pele, sua carne, mas também para se proteger contra a predação deles, a destruição dos habitats, e essa caça se tornou predatória. Outra hipótese também discutida são as mudanças climáticas, porque ocorreu na época do Pleistoceno um aquecimento global, ou seja, saiu da era do gelo, de uma era glacial, para um período com as temperaturas mais altas. Então, essas mudanças climáticas podem ter também colaborado para a extinção desses animais que não se adaptaram tão bem a ambientes com a temperatura mais alta. O que causou também mudanças no clima.
Então, as florestas começaram a ganhar mais espaços e as savanas perderam o espaço para essas florestas. Outra hipótese também discutida são as infecções alopátricas, ou seja, as infecções trazidas por faunas que vinham de outras regiões e que a fauna endêmica não estava adaptada. Então, os grupos que foram extintos nessa extinção da megafauna pleistocênica foram os tigres dentes de sabre, os felinos, que também nós temos os tigres dentes de sabre marsupiais, mas no caso aqui temos os felinos, tigres dentes de sabre, como o Smilodon populator. Temos os mamutes lanosos na região do hemisfério norte. Temos os ursos de focinho curto, as macrauquênias aqui na América do Sul e também as preguiças gigantes.